Olá, pimpolhas e pimpolhos do meu coração, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Dando continuidade aos vídeos aulas, hoje eu irei falar sobre o pré-projeto. Pera lá, prof, você já falou sobre isso. Não, pequeno gafanhoto, eu ainda não falei e vou dizer o porquê. Nos vídeos passados, pretéritos, eu falei sobre a importância do pré-projeto, o porquê ele é essencial quando do desenvolvimento do seu trabalho acadêmico denso, TCC, monografia, dissertação ou tese. O que eu irei falar hoje são as partes que embasam um pré-projeto e qual a importância disso, principalmente para a pós-graduação stricto sensu, ou seja, mestrado e doutorado. Então, o vídeo aula de hoje especialmente direcionado para mestrado e doutorado. Ah, prof, a minha faculdade pede. Calma lá, pequeno gafanhoto. É simples, é só seguir as bases que eu irei apontar aqui, são as mesmas. Então serve para o TCC? Serve, mas em geral você apresenta um pré-projeto onde, tanto no mestrado como no doutorado, porque é um pré-requisito para que eu seja admitido ao programa, ok? Beleza? Joinha? Então vamos lá. O que deve constar em um pré-projeto sólido, denso? Um tripé básico: objetividade, simplicidade e concisão. Se eu não observo isso, não adianta entregar um pré-projeto denso, porque ele vai cair por terra, vai ser descartado, desprezado, marginalizado, deslocado em detrimento de outros que foram objetivos, simples e concisos. Então, quer ter chance? Objetividade, simplicidade e concisão. Sem isto, eu não consigo desenvolver um pré-projeto que chame a atenção do seu futuro orientador ou orientadora. Beleza? Tranquilo? Então, vamos então aos principais tópicos, em número de 7, que sustentam um pré-projeto. Atenção! Esses são os tópicos gerais que sempre são encontrados. Se a sua universidade, no programa de mestrado ou doutorado, pedir outros, você terá que observar e não apresentar estes, ok? Em geral são estes. Não há alteração significativa nesse sentido. Então eu tenho título, é óbvio. Um pré-projeto sem título é um pré-projeto sem cabeça e nem pé. Eu não tenho a estrutura em si. Então eu tenho que apresentar um título com seu respectivo sumário, indicando o que possivelmente eu vou abordar durante o meu mestrado. Pode ser alterado? É óbvio, pequeno gafanhoto, meu pimpolho e pimpolha. Eu estou falando de um pré-projeto. Esse pré-projeto é porque eu posso alterá-lo tantas vezes quantas eu quiser, a critério, junto, pensado de modo uniforme entre orientador e orientando, ok? Então eu tenho o título, que nada mais é do que eu individualizar o tema que eu escolhi, supondo que minha área seja de pesquisa direito internacional, eu vou criar um título com base no direito internacional. Exemplo: a importância da China no mercado brasileiro e vice-versa. Ou seja, eu vou analisar juridicamente a importância desses dois gigantes comerciais frente às relações bilaterais que existem. Se eu falar sobre engenharia civil, eu vou simplesmente atribuir um título dentro da engenharia civil. Quem atribui o título? É o orientador? É a orientadora? Não, não pode ser, porque você precisa ter liberdade acadêmica para andar.
Então, se ocorrer de, está aqui, eu quero que você fale sobre isto, errado. Você tem que ter liberdade acadêmica. E ela serve para isso, ok? Título. Em seguida, problema de pesquisa. Ou seja, eu vou relacionar, eu vou criar questões e respondê-las, em geral em número de 3, para sustentar o meu trabalho. Exemplo, qual a importância, qual a relevância da temática escolhida? E aí eu respondo qual a importância dela. De acordo com o direito internacional brasileiro, segue-se no sentido de dizer que as relações bilaterais juridicamente consideradas, então eu vou explicar. Tudo bem? Em seguida, o que há de interessante na minha pesquisa? Então eu vou explicar. Vamos analisar a questão de esses dois gigantes comerciais apresentarem relações bilaterais que beneficiam os dois países a partir disso. Entenderam? Em seguida, que aspectos de pesquisa serão relevantes? Olha, de acordo com o século XXI, temos em verdade que as relações diplomáticas, elas se modificaram, não há mais espaço, pois, para considerações belicosas, ou seja, de guerra, e sim o bom termo entre as partes. Então eu vou explicar a relevância disso, esses aspectos da minha pesquisa. Então eu tenho título e problema de pesquisa. Em seguida eu tenho referenciais teóricos. Opa, pera lá, não são referências bibliográficas. Referenciais teóricos são os autores. Então eu vou indicar alguns autores, 2, 3, 4, e o que eles pensam a respeito desta temática que eu vou investigar. No caso aqui, em especial, sobre a China e o Brasil, no tocante às relações bilaterais entre esses dois gigantes comerciais. Eu vou explicar, o autor defende o ponto de vista nesse sentido, porque é interessante para os países seguir essa linha. Então 2, 3 ou 4 autores no máximo. Não se perca nesta hora, seja sucinto, conciso. Lembre-se, objetividade, simplicidade e concisão é a mesma coisa que comunicação é igual a objetividade mais eficiência. E para ser mais específico ainda, síntese é igual a comunicação menos extensão. Então, quanto menos eu me estender, melhor será. Mas para isso eu preciso ser objetivo, simples e conciso. Próximo tema, próximo tópico, em verdade, a justificativa. O que é isso? Nada mais é do que simplesmente eu vender o meu peixe. É de que modo, onde eu utilizei os argumentos, utilizar os argumentos necessários para dizer a importância deste meu trabalho frente aos outros. Por quê? Ai, que feio, feio nada. Você entra em um processo seletivo e não tem vaga para todo mundo. Se eu simplesmente não for direto ao ponto e não conseguir vender bem o meu peixe, eu não conseguirei, em verdade, chamar a atenção do meu futuro orientador, até porque as vagas são limitadas. Então, o próximo tópico, justificativa, ok? Em seguida, objetivos gerais, em número de 3, e específicos, também em número de 3. Pode ter mais? Pode, mas não é aconselhável. Lembre-se, é um pré-projeto, ok? Então, sempre inicie por verbos. Entender a dinâmica do direito internacional. Objetivo geral A. Objetivo específico A. Entender a dinâmica do direito internacional frente à sociedade do século XXI. Veja, um é geral e o outro é específico. Sempre com verbos e até em número de 3, ok? Em seguida, metodologia.
eu vou indicar as principais etapas de investigação. Pretendemos investigar desta forma, de acordo com o que nos traz autores de renome como fulano, fulano e fulana. Nesse sentido, iremos apresentar a possibilidade de criar um estudo mais denso, mais amplo, ou seja, eu vou dizer aquilo que eu pretendo durante a minha investigação. Beleza? E por fim, eu tenho as referências bibliográficas. Eu vou levantar preliminarmente quais os autores que eu vou utilizar. Por que preliminarmente? Porque é um pré-projeto e ele estará sujeito a alterações. Prof, quantas laudas, ou seja, páginas? Simples, pequeno gafanhoto, pimpolho e pimpolha do meu coração. Em geral, de 25 a 35 laudas, ou seja, páginas. Eu preciso então criar algo denso? Não. Muito embora sejam páginas expressivas, ainda assim são sintéticas, são resumidas. Então condense a sua informação. Objetividade, simplicidade e concisão. Olá, eu sou o professor especialista em microempreendedor individual, Adriano Guia Ferraro, com forte atuação, maciça atuação em metodologia científica, TCC, monografia, dissertação, tese e muito mais. Conheçam o meu trabalho, conheçam a minha proposta. 0 operadora 13, WhatsApp 981608585. Vem!